Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Ouvinte amado, minha ouvinte, meu ouvinte, é uma grande alegria, um grande prazer voltar a olhar para os seus olhos, a ver através da visão espiritual, através dos olhos da fé, a palavra de Deus aberta, as realidades infalíveis do Senhor. E nós estamos mais uma vez com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 13 e verso 13, aonde o autor aos Hebreus disse: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O apóstolo São Paulo é considerado o autor aos Hebreus por todos os historiadores e foi apoiado pelo nosso profeta. E ele estava falando aqui de uma linguagem de alguém que era viajante, que não era dali. Estava ali, mas não era dali. Estava passando por ali, tendo alguns trabalhos, realizações ali, mas não era dali. Por isso Paulo usou esse linguajar e diz: saiamos, pois, a ele, fora deste arraial. O arraial fala de uma localização, de uma pequena cidade, de um pequeno povoado, uma pequena aglomeração de pessoas residindo ali. Paulo diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente. Ele estava falando, retratando o povo de Israel. Estava se reportando para aquele povo que paravam enquanto a coluna de fogo parava e seguia enquanto a coluna de fogo seguia. Eles estavam sobre a nuvem e sobre a coluna de fogo. A coluna de fogo era para os alumiar à noite. A nuvem era para proteger do sol causticante durante o dia. Deus provendo escape, benfeitorias, bênçãos para o povo de Deus. Mas você sabe que eles ficaram tão acomodados na bolha, na matrix. E no arraial onde eles paravam, ali ficava um bocado de pessoas. Israel seguia adiante, o povo seguia adiante. E de repente olhavam para cima, estava a coluna de fogo, a nuvem, e quando paravam, então ali ficavam estabelecidos por alguns dias e faziam amizade com as pessoas da região, faziam conchavos, amizades. Por isso a Bíblia diz que Deus não é misturador, Deus sempre foi separador. E aquele povo fazia amizades naqueles arraiais e logo iam se corrompendo e pegando os modos e costumes daquelas pessoas. E quando a coluna de fogo seguia, eles não queriam mais seguir a coluna de fogo, porque estavam bem acomodados ali no arraial. Esta é a grande verdade. Paulo diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o quê? Levando essas mochilas, esses sacos, essas roupas velhas, levando o quê? O vitupério, levando o quê? O suficiente para você sobreviver, para você vestir. A Bíblia diz: tendo o que vestir e o que comer, estejais satisfeitos. E a Bíblia diz que eles tinham o que comer, eles tinham o que vestir. Sapatos nem mesmo furavam. Os sapatos deles, durante a trajetória, a coisa era tão misteriosa e tão divina
que nem mesmo seus sapatos furavam. Deus provia meios e formas deles caminharem. E o que eles tinham que levar era apenas o vitupério. Que vitupério é esse hoje? É o vitupério de Cristo. O vitupério de servir a Deus. Deus não está colocando mais fardos sobre nós. Deus não está colocando mais carregamentos sobre nós. Deus está tirando carregamentos. E é o que Deus fazia com aquele povo, e eles queriam permanecer na matrix, eles queriam permanecer na bolha, eles queriam permanecer ali naquela bolha. Matrix fala de bolha, bolha fala de tradição, tradição fala de continuidade. E o apóstolo São Pedro disse aqui em 1 Pedro capítulo 1 e verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso arraial, da vossa vã maneira de viver, que por tradição, que por matrix, recebeste de vossos pais. Tradição é terrível, tradição é terrível, tradição é terrível. Tradição de pais, tradição de pais. Ao mesmo tempo que tradição de pais é uma bênção, se tratando de pais que serviram a Deus, seguir a tradição deles é uma bênção. Mas ao mesmo tempo, tradição de pais pode ser também um grande detrimento, um grande prejuízo para alguém que deseja galgar novos degraus, para alguém que deseja sair da bolha e deseja voar mais alto. A vida é cheia de perguntas e os tolos são cheios de respostas, porque os tolos vivem sempre dentro de bolhas que lhes dá sempre respostas todo o tempo. Quando você vive dentro de uma bolha, você vive dentro de um conforto, de uma zona confortável, onde lhe tem sempre respostas para tudo, e o ser humano, ele é plausível a isso. O ser humano é adaptável a lugares onde lhe tem sempre respostas para tudo. E o profeta diz que o homem que tem respostas para tudo, não confie nele. E o diabo, ele é um ser que, entre aspas, tem respostas para tudo. Mas, na verdade, ele é mentiroso, porque o único que tem respostas para tudo é Deus. Mas a vida é cheia de perguntas e os tolos são cheios de respostas. Eles vivem cheios de respostas. Mas aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 17, o apóstolo São Paulo vai mais fundo e diz: pelo que sai do meio deles, e eu vos receberei, diz o Senhor. Da mesma forma que ele diz, saiamos fora do arraial, ele diz, sai do meio deles, sai do meio de tanta zona de conforto, sai dessa matrix. O pintinho, quando está dentro do ovo, ali é a sua matrix, mas se ele continuar ali por mais que alguns dias, ele morre naquela matrix e não se torna nunca um franguinho, e nem mesmo um galo, e nem mesmo o rei do terreiro. Porque o galo é o rei do terreiro. E se o pintinho ficar ali naquela matrix, naquela bolha, ele não nasce, ele morre, ele apodrece ali. E ele não se torna nem mesmo um franguinho, nem mesmo um frango, nem mesmo um galo e nem mesmo o rei do terreiro. Você quer ser filho de rei? Você tem que andar com o rei. Se você quiser ser filho de leão, você tem que andar com o leão. Se você quiser ser filho de Deus, você tem que andar com Deus. E o nosso Deus não é um Deus de bolha. O nosso Deus é um Deus livre. O nosso Deus é um Deus livre.
Ele enche os céus e enche a terra. Ele é um Deus rico, Ele é um Deus poderoso. E você, se você quiser sair da bolha, não existe outra forma a não ser andar com Deus. Para Deus nem sempre mais é mais. Para uns menos é mais e para outros mais é menos. Mas para Deus nem sempre mais é mais. Às vezes menos é mais. E para você descobrir isso, você precisa sair desta bolha que te leva muitas vezes a entender que menos é sempre menos. E que mais é sempre mais. Nem sempre mais é mais e nem sempre menos é menos. Para você descobrir isso, é necessário que você saia desta bolha. Esta bolha pragmática que levou sua mente a adaptar-se a esses modos operantes da vida. O nosso Deus é um Deus que quebra paradigma. O nosso Deus é um Deus que desfaz modos operantes da vida. Sempre Ele foi um Deus que desfez, que trabalhou contra os modos operantes humanos da vida. Porque quem te entende não te julga, e quem te julga não te entende. Quem te entende está fora da bolha, e quem te julga está dentro da bolha, por isso não consegue te entender, porque se alguém que está fora da bolha te julga, é porque ele está dentro da bolha. Porque se você estiver fora da bolha e alguém também fora da bolha, essa pessoa te entende e essa pessoa não te julga. E Deus está fora do arraial, por isso lemos aqui, saiamos a Ele fora do arraial. Saiamos a Ele fora da bolha. Deus não te julga, Deus te entende e Deus te atende. Quem te ama não te abandona, quem te abandona não te ama. Quem te ama? Jesus, por isso Ele não te abandona. Quem te abandona? O diabo, por isso ele não te ama. O diabo está fora do arraial de Deus e Deus está fora do arraial do diabo. Se você quiser saber para onde Deus está indo, veja para onde o mundo está indo e siga o contrário. É para lá que vai Deus. Deus está sempre fora do arraial dos filisteus, dos midianitas. Deus está sempre fora do arraial do suposto certo. Do suposto certo. Hoje o certo se tornou errado e o errado se tornou certo no conceito de quem está dentro da bolha mundana. As pessoas dizem que elas são livres, mas elas não são livres, elas estão dentro de uma bolha formada por pseudos intelectuais, por pessoas vindo de Hollywood e formam uma bolha e diz: não é pecado isso, não é pecado aquilo, não é pecado aquilo outro. E a pessoa concebe aquilo e fica dentro daquela bolha, mas o dia que ela sai da bolha, ela descobre o que é certo, o que é errado. Por isso aqui em Malaquias capítulo 3 e verso 18 diz: então depois que saieis, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para você ver a diferença entre o certo e o errado, é necessário que você saia da bolha, é necessário que você saia da Matrix, é necessário que você saia deste arraial, aonde lhe ensinou o tempo todo tradições de seus pais niceianos, que lhe ensinou o errado o tempo todo, e você sabe que quando se fala uma mentira 100 vezes, repetidas vezes, 100 vezes, aquilo é concebido como verdade. Ainda que não seja verdade,
mas foi pronunciado aquela mentira 100 vezes, é o suficiente para as pessoas terem aquilo como verdade. Mas quando a pessoa sai daquela bolha, ela pode ver do lado de fora e ela diz: graças a Deus por ter saído dessa matrix. Você diz: graças a Deus por ter saído dessa denominação, aonde eu estava sendo enganado com doutrinas de homens. E agora Deus me tirou para fora deste arraial, ainda que levando o vitupério dele, só o vitupério dele. Não trouxe ouro, não trouxe prata, não trouxe cargo. Lá você tinha cargo, lá você tinha posição, lá você era reconhecido. Às vezes você chega na igreja, dá mensagem, quase nem cita o seu nome, mas ainda assim você permanece ali, porque você diz: eu não vim com nada, somente com o vitupério de Cristo. E eu quero carregar somente o vitupério de Cristo. Posições que eu herdei lá eu não quero, cargo eu não quero, ministério lá eu não quero, a menos que Deus me dê aqui dentro da palavra e fora desta bolha. Amados, isso é muito importante analisarmos nessa reflexão. Quando você sai desta bolha de tradição de pais, Pedro disse aqui, vocês me viu lendo, tradição de pais. Não foi com ouro e nem com prata que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição, bolha, matrix, herdaste de vossos pais, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi com ouro e com prata, mas foi o sangue de Jesus que te tirou dessa bolha, dessa matrix denominacional, mundana, onde você pecava, estava já com doenças de tanto pecar. E ia lá no médico, o médico dizia: toma um remedinho aí, mas é assim mesmo a vida. Mas quando você saiu da bolha, Jesus te mostrou que não é comum pecar, não é normal viver em pecado, é normal viver fora do arraial do pecado. É normal sim um homem viver fora do arraial do pecado, esse é o normal. Mas você só perceberá esse normal quando você sair, quando você der o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo em direção a esta saída, os céus te apoiam, o universo te apoia, Deus te apoia, para você dar o outro, e o outro, e o outro, até você sair completamente desse Egito de sofrimento do diabo. E eu oro nesse instante, meu irmão, minha irmã, que essa reflexão possa penetrar na sua alma, no seu coração e abençoar a sua vida poderosamente, para que você saia desta bolha, dessa matrix de sofrimento e entre na nova dimensão da glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em tudo tu deves esperar em Deus. Ele tem tudo para ti na hora certa. Tantas vozes para desviar da verdadeira, mas não dê ouvidos, siga em frente. Não fique preocupado, tudo ocorre da maneira que Deus quer, contribuindo para quem o ama. Tudo que Deus realiza não é pra entender, Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você, vencerá.
a sua própria interpretação. E nunca saberemos quando Ele dirá que terminou. Fique sempre no seu posto de dever. É melhor perder a vida na batalha do que perdê-la na fuga. Tudo que Deus realiza não é pra entender. Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te equipou. Deus está com você, vencerás. Tudo que Deus realiza não é pra entender. Ele sabe como agir com você. Se Ele te chamou, Ele já te